terceiro ano do ensino médio. Um bom dia para vocês. Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom, nós vamos falar um pouquinho agora sobre as relações de Girardi, tá? Eu já havia iniciado esse assunto com vocês. Como agora estou gravando esse videozinho, nós vamos retomar aqui alguns conceitos das relações de Girardi, tá? Que vocês possam entender aí essa questão de soma de produto, né? Quando a gente está trabalhando com polinômios, existem as relações de Girardi, que a gente pode utilizar os coeficientes desses polinômios. Então eu vou iniciar com o polinômio de segundo grau, tá bom? Polinômio de segundo grau, ele é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Uma equação polinomial do segundo grau, né? Nós já vimos aí que temos polinômio de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, quarto grau e assim sucessivamente. Nas relações de Girardi, nós aprendemos essas relações, na verdade, lá do nono ano e no primeiro ano do ensino médio, que são as relações de soma e produto das raízes, né? Nós sabemos que a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E sabemos que toda equação de segundo grau tem duas raízes, né? x' e x'. X' é menos b mais raiz de delta sobre 2a. x' é menos b menos raiz de delta sobre 2a. As relações são soma e produto. Então, se eu for somar as duas raízes, eu tenho x' mais x'. Isso é a soma. Então vamos somar essas duas raízes do jeito que elas estão aqui, ó. Menos b mais raiz de delta sobre 2a mais menos b menos raiz de delta sobre 2a. Bom, somando essas duas raízes, o meu denominador é o mesmo, eu conservo o denominador. Posso cancelar o mais raiz de delta com o menos raiz de delta. Menos b e menos b dá menos 2b. E eu cancelo o número 2. Então significa que a soma das duas raízes, x' mais x', é igual a menos b sobre a. Essa é a fórmula para a soma das raízes. Tá? Vamos agora pensar na fórmula do produto das raízes. O que é produto na matemática? Produto é multiplicação. Então eu tenho x' vezes x', multiplicação das raízes. E aí eu tenho menos b mais raiz de delta sobre 2a vezes menos b menos raiz de delta sobre 2a. Nessa multiplicação que eu vou fazer aqui, ó, 2a vezes 2a vai dar 4a ao quadrado. No numerador eu tenho o produto da soma pela diferença. Eu não preciso fazer a distributiva completa. Menos b vezes menos b dá b ao quadrado. Mais e menos dá menos. Raiz de delta vezes raiz de delta é raiz de delta ao quadrado, que eu posso cancelar a raiz e cancelar o 2. E aí eu tenho b ao quadrado menos, abre parênteses, quem é delta? B ao quadrado menos 4ac sobre 4a ao quadrado. Isso aqui vai ficar b ao quadrado, menos e mais dá menos b ao quadrado, menos e menos dá mais 4ac, sobre 4a ao quadrado. B ao quadrado positivo com b ao quadrado negativo eu cancelo. 4ac dividido por 4a ao quadrado, eu cancelo os dois números 4, cancelo esse a com o quadrado, sobra para mim c sobre a. Então eu tenho que x' vezes x' é igual a c sobre a. Então acompanha comigo. Na equação ax ao quadrado mais bx mais c, a soma é menos b sobre a. O produto é c sobre a. Certo? Isso numa polinômio, uma equação polinomial de segundo grau. Nós vamos agora ver uma equação polinomial de terceiro grau, tá bom?
A equação polinomial de terceiro grau, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero. E aí o que nós temos? Temos as mesmas relações de soma e produto? Temos. Só que como ela é cúbica, vai aumentar uma nova relação. E é isso que eu vou comentar com vocês agora, tá? Bom, não vou para as deduções de fórmula, mas eu vou explicar as relações e depois nós vamos para o polinômio de quarto grau, que continua com as relações, tá? Então, ó, soma das raízes. Eu sei que é um polinômio de terceiro grau, então eu tenho x', x2' e x3'. Tenho três raízes. Primeira relação, soma das raízes. X' mais x2' mais x3'. Menos b sobre a. Menos b sobre a. Da mesma forma que a anterior, a mesma forma da anterior. O que aumenta para mim? Agora eu tenho a soma do produto das raízes duas a duas. Então é x' vezes x2' mais x' vezes x3' mais x2' vezes x3'. Então, ó, x' vezes x2', x' vezes x3', x2' vezes x3'. Essa é C sobre A. Na ordem, eu já fiz menos B sobre A, que é a soma. A próxima é C sobre A. É essa relação. Terceira relação. Produto das raízes. X' vezes x2' vezes x3'. Isso aqui é igual a D sobre A. Aliás, menos D sobre A. Elas alternam sinais. Primeira relação negativa, segunda relação positiva, terceira relação negativa. Então, ó, polinômio de segundo grau tem duas relações. Polinômio de terceiro grau tem três relações. Três raízes, três relações. Vamos ver agora um polinômio de quarto grau, tá? Polinômio de quarto grau, nós temos ax à quarta mais bx ao cubo mais cx ao quadrado mais dx mais e igual a zero. E as relações de Girardi continuam, polinômio de quinto, de sexto grau, mas nós vamos ver até o quarto grau, tá? Até o quarto grau a gente estuda e tem uma série de exercícios com eles, tá bom? No polinômio de quarto grau, então, eu tenho, primeiro, soma, tenho quatro raízes, né? X', x2', x3', x4'. Então, iniciando aqui, primeiro, a soma das raízes, né? X' mais x2' mais x3' mais x4'. Menos b sobre a. Pode notar que a soma é sempre a mesma relação. Agora eu vou para a soma do produto das raízes duas a duas. Soma do produto das raízes duas a duas. Então vamos ver como é que ela vai ficar. X' vezes x2' mais x' vezes x3' mais x' vezes x4' mais x2' vezes x3' mais x2' vezes x4' mais x3', x4'. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deixa eu conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exatamente isso. E essa relação é C sobre A, na ordem que aparece, pessoal. Ó, uma negativa, primeira negativa, segunda positiva, né?
Agora, nessa, como é um polinômio de quarto grau, eu aumento mais uma relação. É a soma dos produtos das raízes 3 a 3. Então eu tenho agora x' vezes x duas linhas vezes x três linhas. Mais x' vezes x duas linhas vezes x quatro linhas. Mais x' vezes x três linhas vezes x quatro linhas. Mais deixa eu ver aqui agora, x duas linhas vezes x três linhas vezes x quatro linhas. Uma, duas, três, quatro relações. Deixa eu conferir aqui. Uma, duas, três, quatro relações. Essa relação é menos D sobre A. Então eu vou sempre dando sequência. E por último, vem o produto das raízes. X' vezes x duas linhas vezes x três linhas vezes x quatro linhas. Que é igual a E sobre A. Positivo. Então, à medida que aumenta o grau do polinômio, aumenta a quantidade de relações Girard que ela tem, né? Se eu fosse desenvolver aqui um polinômio de quinto grau, eu ia ter 5 relações de Girard, e assim sucessivamente, tá bom? Então, seguindo essa ordem, são essas formulazinhas que aparecem. E aí eu tenho aqui, ó, lá no finalzinho da página 59. Aliás, eu gostaria de pedir para vocês grifarem essas relações aqui de quarto grau na apostila de vocês, lá na página 59, tá? Grifem para mim, por favor, essas relações. Considere a equação 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 4x mais 10 igual a zero. E complete de acordo com as relações de Girard. Então, o que nós temos? Uma equação cúbica. Vou colocar ela aqui. E eu sei que essa equação, por ser cúbica, ela tem três raízes. 2x ao cubo, menos 3x ao quadrado, menos 4x, mais 10 igual a zero. E aí nós temos soma das raízes, menos b sobre a. O b é menos 3, então vai ficar menos 3, dividido pelo a, que é 2. Isso aqui vai dar 3 meios. Essa é a resposta aí do primeiro espacinho que a gente tem, na letra A. Letra B. A soma do produto das raízes duas a duas. A fórmula é C sobre A, já está aqui. Então, quem é C? A, B, C. Menos 4, dividido pelo A, que é 2, que vai dar menos 2. Depois nós temos o produto das três raízes. D sobre A, menos D sobre A, que é menos 10, dividido por 2, que é menos 5. Quer dizer que se o exercício me der quem são as três raízes, qual é o valor de x', x2', x3', ou eu descobrir por Briol-Ruffini, se eu pegar essas três raízes e multiplicar, vai dar menos 5. Se eu pegar essas três raízes e somar, dá 3 meios. Se eu pegar essas três raízes e somar o produto delas duas a duas, vai dar menos 2. Então as relações servem para isso. Mesmo não conhecendo as raízes, você consegue extrair informações importantes delas. Tá bom? Terminamos aí a página 59. Vamos agora para a página 60. Nós temos aí uma série de exercícios, né? Veja a seguir algumas situações que podem ser resolvidas com o auxílio das relações de Girard. Determine o conjunto de solução da equação x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero. Sabendo que uma de suas raízes é igual à soma das outras duas. Olha só, ele me deu o polinômio de terceiro grau, tá? Pediu para determinar o conjunto de solução, sabendo que uma das raízes é igual à soma das outras duas. Então eu posso falar que x' é igual à soma de x duas linhas mais x três linhas. Posso falar isso, né? Então vamos nessa.
x ao cubo menos 4x ao quadrado mais x mais 6 igual a zero. Bom, soma das raízes x' mais x duas linhas mais x três linhas igual menos b sobre a, que a gente já sabe a fórmula. Vamos finalizar. Menos 4 sobre o a, que é 1. Portanto, a soma é igual a 4. O que eu sei desse exercício? Que x' é igual a x duas linhas mais x três linhas. Uma das raízes é igual à soma das outras duas, né? Então, o que eu posso fazer aqui? Se esses dois caras que estão aqui são iguais a x', eu posso fazer essa troca. Então, x' mais x' é igual a 4, que eu já achei o resultado. 2x' é igual a 4, x' é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Achei uma das raízes. Uma das raízes é 2. Agora eu posso usar o Briot-Ruffini para descobrir as outras duas, que é justamente a próxima pergunta. Utilizando o dispositivo prático de Briot-Ruffini, determine as outras duas. Então nós vamos fazer isso aqui agora. Aí nós temos, ó, uma das raízes, então, que a gente já descobriu é o 2. Eu tenho 1, menos 4, 1, 6. Desce o número 1. 2 vezes 1, 2. 2 menos 4, menos 2. 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 mais 1, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6. Mais 6 dá 0. E eu caí com a equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. Vamos tentar resolver por soma e por produto, que são relações de Girardi também. Menos b sobre a soma, c sobre a. Quero dois números que somados dão 2, multiplicados dão menos 3. Que números são esses? 3 mais menos 1 dá 2. 3 vezes menos 1 dá menos 3. E aí eu consegui descobrir, então, as três raízes da equação e vou elaborar o conjunto solução. Solução dessa equação cúbica aqui vai ser 2, 2 e menos 3. Tá bom? Pessoal, tudo certo até aí? Aliás, desculpa, errei aqui. Não é 2 e menos 3, é 2, 3 e menos 1. Olha lá, olha como é que a soma das raízes bate, ó. 2 mais 3, 5. 5 menos 1 dá o 4 que está aqui certinho, tá bom? Beleza? Produto das raízes, ó, como é uma equação cúbica, né? Produto das raízes na relação de Girardi vai ser menos d sobre a, menos 6. Faz a multiplicação desses três números. 2 vezes 3 vezes menos 1. Menos 6 bate certinho com o produto, tá? É um negócio bacana que funciona para valer, né? Vamos agora para o segundo pontinho aí da página 60, tá? Sem resolver a equação 2x à quarta menos 8x ao cubo mais 9x ao quadrado menos 3x menos 7 igual a 0, determine a média aritmética de suas raízes. Média aritmética de suas raízes, bom, é um polinômio de quarto grau. Eu tenho que somar as quatro raízes e dividir por 4, né? Então isso que é a média aritmética. Vamos lá. Então, primeiro passo aqui, eu tenho as raízes 2x à quarta, eu tenho um polinômio, né, nesse exercício, 2x à quarta, menos 8x ao cubo, mais 9x ao quadrado, menos 3x, menos 7, igual a 0. Ele está falando que a média aritmética de suas raízes, como é um polinômio de quarto grau, ele tem 4 raízes, né? Então a média aritmética
média aritmética vai ser x' mais x2' mais x3' mais x 4' dividido por 4. Essa é a média aritmética. E a soma das raízes, a gente sabe que a fórmula da soma das relações de Girardi é menos b sobre a. Então, ó, como x' mais x2' mais x3' mais x4' é igual a menos b sobre a, nós temos menos 8 dividido por 2. Menos e menos dá mais 8. 8 dividido por 2 dá 4. A soma das raízes dá 4. E aí a média aritmética fica fácil, né? A média aritmética vai ser 4 dividido por 4, que é igual a 1. Certo? Aí nós finalizamos, então, esse pontinho aí. Tá joia? Vamos agora para o próximo pontinho. Dada a equação 5x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 8x menos 11 igual a 0, calcule a soma dos inversos das raízes. Soma dos inversos das raízes. Inverso da raiz, se uma for 5, inverte ela, fica 1/5. Né? Inverter a raiz é isso. Cuidado que não é o oposto das raízes. O oposto de 5 é menos 5. Não é o oposto, é inverso. O inverso de 5, inverte ela, dá 1/5. Tá? Então, vamos lá. 5x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 8x mais 11 igual a 0. Eu quero a soma dos inversos das raízes. Nesse exercício aqui, então, as minhas raízes são x', x2', x3', porque é um polinômio de terceiro grau. Soma dos inversos das raízes, 1 sobre x' mais 1 sobre x2' mais 1 sobre x3'. Aí a gente fala, caramba, como é que nós vamos fazer isso, né? Primeiro eu vou tirar o MMC do jeito que a fórmula está ali. Então vai ficar assim, ó, MMC. É x' vezes x2' vezes x3'. Esse é o MMC. O MMC é o produto das raízes. Exatamente. Agora presta atenção que interessante vai acontecer. Ó. Essas 3 dividido por essa, sobra x2 vezes x3. Mais essas 3 dividido por essa, sobra x1 vezes x3. Mais essas 3 dividido por essa, sobra x1 vezes x2. O que aconteceu em cima com o numerador? É a soma do produto das raízes duas a duas, que também tem uma relação de Girardi para ela. Tá? Então, atenção. A soma do produto das raízes duas a duas é C sobre A. E o produto das raízes é menos D sobre A. Ou seja, essa parte de cima eu tenho a fórmula dela, que está aqui. Essa parte de baixo eu tenho a fórmula dela, que está aqui. Agora é só substituir. C sobre A, 8 sobre 5. Dividido por menos D sobre A, menos 11 sobre 5. Cancelo aqui, menos 8 11avos. É a soma dos inversos das raízes. Menos 8 11avos. E aí a gente finalizou assim, mais esse pontinho aqui, tá bom? Beleza? Continuando, vamos para o último pontinho dessa página 60, tá? Ainda em relação às raízes da equação 5x ao cubo menos 10x ao quadrado mais 8x mais 11 igual a 0, calcule a soma dos quadrados dessas raízes sem resolver a equação. Soma dos quadrados das raízes sem resolver a equação. Poxa, agora complicou. Né? O que seria essa ideia de soma dos quadrados das raízes? Vamos lá, vamos tentar encontrar uma solução para isso. Eu vou chamar as raízes, né, de x',
mais x duas linhas, mais x três linhas. Né? Soma dos quadrados. Soma dos quadrados das raízes, então é isso aqui, ó. X' ao quadrado, mais x duas linhas ao quadrado, mais x três linhas ao quadrado. Mas como é que eu faço aparecer isso? Como é que eu faço aparecer x' ao quadrado, mais x duas linhas ao quadrado, mais x três linhas ao quadrado? Veja bem, se eu pegar separadamente x' mais x duas linhas, mais x três linhas e elevar ao quadrado, eu vou fazer aparecer x ao quadrado mais x duas linhas ao quadrado mais x três linhas ao quadrado. Quer ver? É só fazer o produto notável, né? E o produto notável é esse cara vezes esse cara. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar uma baita de uma conta, né? Para facilitar um pouco a nossa vida, vamos fazer o seguinte, vou chamar esse cara de A, esse cara de B, esse cara de C. A, B, C. A, B e C, tá bom? Então, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, A vezes C, AC. B agora, B vezes A, AB, B vezes B, B ao quadrado, B vezes C, BC. C agora, C vezes A, AC, C vezes B, BC, C vezes C, C ao quadrado. Acabou. E aí apareceu exatamente A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, que era o que eu queria, que era exatamente isso aqui em cima que está pedindo o exercício, né? Agora, ó, eu tenho 2AB, cadê? Aqui, ó, 2AB, tenho 2AC, tenho 2BC. Então vai ficar mais 2, eu ponho 2 em evidência, AB mais AC mais BC. Pessoal, AB mais AC mais BC é a soma do produto das raízes duas a duas. X' vezes x duas linhas, mais x' vezes x três linhas, mais x duas linhas vezes x três linhas. Simples assim, tá? Eu optei por trabalhar com A, o B e o C para não ficar toda hora escrevendo linha, os risquinhos em cima, que complicam bastante, tá bom? Então eu optei por isso. Bom, galera, agora, o que eu faço? Eu tenho, vou copiar de novo a expressão, eu tenho que A mais B mais C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que é isso aqui, mais duas vezes AB mais AC mais BC. O A mais B mais C é a soma das raízes, é o menos B sobre A. Esse cara é menos B sobre A. Então, ó, menos 10 sobre A. Menos 10 dá 10, 10 dividido por 5 dá 2. 2 ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o que eu quero descobrir, mais duas vezes, essa aqui é uma relação de Girardi, que é C sobre A, 8 sobre 5. Deixa eu confirmar se é o mesmo polinômio. É o mesmo polinômio, né? É o mesmo, sim. Exatamente isso. E agora ficou fácil, ó. 2 ao quadrado é 4. Passa aqueles caras para cá. 2 vezes 8, 16. 16 quintos. 4 menos 16 quintos é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. É só fazer o cálculo agora, quanto que dá 4 menos 16 quintos. Né? Vamos tirar o MMC, que é 5. 5 dividido por 1, 5. 5 vezes 4, 20. 5 dividido por 5, 1 vezes menos 16 menos 16. Isso aqui é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. 20 menos 16 dá 4 quintos, é igual a ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado, que é x' ao quadrado, mais x duas linhas ao quadrado, mais x três linhas ao quadrado. Pronto. Resolvido o exercício, a soma dos quadrados das raízes é 4 quintos. Tá bom? Fechamos aí então essa página de número 60
chegamos na página de número 61, tá? O que eu quero que vocês façam para mim, pessoal? Tentem resolver os exercícios, tá? Do exercício 1 até o exercício 4, para a gente poder fechar essa aula. Eu vou enviar a foto do exercício para vocês depois, para que vocês façam a conferência dele, tá bom? E assim a gente fecha essa aula, encerra essa aula das relações de Girardi. Então, não se esqueçam, tentem fazer os exercícios aí, tá? Ver se vocês fazem ele. Qualquer dúvida, estou à disposição. Mas depois eu vou enviar a foto para vocês conferirem aí as relações de Girardi. Lembrando que nós temos mais exercícios aí na página 62, tá joia? Forte abraço a vocês, tudo de bom e até a próxima aula. Tchau, tchau.